quando a gente tem a reação da nossa ação, quando a gente vê o que causou no outro, a gente sente dor. Mas não é castigo. É para a gente ver como é. Porque é fácil, né? Para eu dizer que todo mundo está errado, me colocar em determinadas posições. Agora, quando eu estou vivendo, me coloco no lugar do outro, aí a coisa muda. Né? Comigo de um jeito, com o outro eu penso de outra coisa. Então, amar ao próximo como a si mesmo, tem isso. É sempre essa coisa de nós e do outro, de nós e do outro. E quando a gente consegue perceber isso, a gente ganha força para mudar. E aí os espíritos também vêm nos esclarecer, né, no mundo dos espíritos, por essa comunicação, que esses sentimentos, eles vão nos dar força, porque as virtudes e aquilo que eu consegui trabalhar em mim, que eu consegui mudar em mim, é tudo que eu levo, é a mala que eu preciso, é a bagagem que eu preciso. E não é porque a gente acredita em reencarnação que a gente vai começar a achar que, então não vou fazer agora, eu faço na próxima. Né? Porque agora eu estou no bem bom, né? Eu vim no bem bom, então eu vou ficar no bem bom. Depois, quando eu tiver que ver isso, eu vejo. Só que é isso, através das sucessivas encarnações, a gente vem em posições diferentes. Então, se eu acho que bandido eu piso em cima, não que eu vá vir, ou pobre eu piso em cima, porque a gente não regride. Se você não tem sentimentos que te levariam a praticar o mal, você não vai ter na outra encarnação por causa disso. Mas você pode estar numa posição que você venha ser tentado naquilo que está lá no seu fundinho. Né? Vamos supor, você vai ser um político por algum motivo. Você vai ser detentor de um poder num lugar onde todo mundo, onde a corrupção é a lei, é o sistema. Como você vai se comportar aí? Eu vou aderir ao sistema, eu vou nadar contra a maré? O que a gente faria? Então é fácil a gente estar de fora e a gente julgar o outro. E a gente vai ter, como aqui é a nossa escola abençoada, como aqui a gente está nesse planeta abençoado, a gente está nessas provas todas, a gente vai ter a oportunidade de viver o outro lado. A prova da riqueza é uma das provas mais difíceis, porque é onde as paixões são mais tentadas. O egoísmo é mais tentado. Então não é falar assim, da próxima vez eu vou pedir para vir rico, já que a gente que escolhe as provas, eu vou pedir essa. Essa é uma das mais difíceis. Às vezes o pobre, né, a pobreza, a dificuldade, que aparentemente é um castigo, é a maior dádiva, porque ali ele vai ter condição de trabalhar o que é verdadeiro. E a gente precisa pensar seriamente nisso. Sabe, o que nós estamos fazendo hoje com a nossa oportunidade abençoada? Nós temos que trabalhar esse sentimento de humildade. A gente precisa urgentemente botar essa bandeira dentro de nós, de realmente ser humildes. Não é ser hipócritas, né? Muitos pobres de condição econômica são extremamente arrogantes, orgulhosos, soberbos. Então, o que está por dentro é o que vale. Não vale a casca, não vale aonde a gente veio dessa vez. É qual o sentimento que nos move. Eu já falei muito que eu estou tomando tempo da Valéria. E eu trouxe uma historinha, então, para encerrar a nossa, né, hoje esse estudo sobre o orgulho, a humildade, e que são dicas, né, como o Evangelho aqui nos deu essa bênção, a gente poder ver que o orgulho é a venda que tapa os olhos da gente, para a gente tirar essa venda e tentar fazer diferente. Essa historinha eu achei legal que a gente visse. Muitos talvez já conheçam. É a história do lápis. O menino olhava a avó escrevendo uma carta. A certa altura ela perguntou: "Você está escrevendo uma história que aconteceu conosco? E por acaso é uma história sobre mim?" A avó parou a carta, sorriu e comentou com o neto: "Estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante do que as palavras é o lápis que eu estou usando. Gostaria que você fosse como ele quando crescesse." O menino olhou para o lápis, intrigado, não viu nada de especial. "Mas ele é igual a todos os lápis que eu já vi na minha vida. Tudo depende do modo como você olha as coisas. Tem 5 qualidades nele que, se você conseguir mantê-las, será sempre uma pessoa em paz com o mundo. Primeira qualidade: você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia seus passos.
Essa mão nós chamamos de Deus, e Ele deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade. Fala de confiança e de entrega na vontade de Deus. A segunda qualidade: de vez em quando eu preciso parar o que eu estou escrevendo e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor. Terceira qualidade: o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entender que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. Quarta qualidade: o que realmente importa no lápis não é a sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. E, finalmente, a quinta qualidade do lápis: ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços. Portanto, procure ser consciente em cada ação. Muita paz para todos, uma excelente semana aí para todos nós. Muito bem, com certeza bastante material para reflexão. Vamos levar para casa e trazer na próxima sexta aí o raciocínio e a compreensão cada vez melhorando mais. Com vocês agora, Valéria Cristine. Vai lá, filhinha. Nada de mal. Bom, boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao estudo da Cristina. E a princípio, a gente olhando aqui o capítulo que a gente já vem estudando e que hoje eu selecionei algumas questões aqui para a gente estudar, que fala sobre os elementos gerais do universo. E a princípio, eu lendo, né, a gente começa estudando aqui, falando do conhecimento do princípio das coisas, e a Cristina hoje falando sobre humildade. E realmente, para a gente entender isso aqui, mesmo sendo limitados, a humildade é o primeiro, é essencial. Sem a humildade, a gente não consegue compreender isso aqui, né? E por acaso, ela estava falando hoje de humildade, né? O acaso a gente sabe que não existe. Então a gente costuma dizer que a gente aqui não combina os assuntos, né? Mas que flui tudo muito bem, porque a gente está irmanada. A Valzali costuma dizer que a gente se encontra à noite, né? Antes de vir para a reunião, e realmente isso acontece. Porque nós aqui procuramos essa harmonia, essa fidelidade à codificação, então as coisas realmente fluem muito bem. E é preciso muita humildade da nossa parte para entender. Porque nós vamos começar aqui, ó. Elementos gerais do universo. Pode o homem, a questão 17, é o princípio mesmo do Livro dos Espíritos. Pode o homem conhecer o princípio das coisas? E a resposta, não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Porque o orgulho faz a gente achar que a gente é dono da verdade, que a gente sabe tudo, que o nosso planeta Terra é o único planeta habitado. Foi toda a inteligência de Deus está aqui no planeta Terra. E a gente é muito limitado em relação a isso. Mas isso é o que? É o nosso orgulho, que faz a gente achar que Deus criou, que só nós somos criação de Deus. Que todo esse universo que nos rodeia, que todas as outras pessoas, que todos os nossos irmãos de outras moradas são inferiores, são inúteis. Não, nada na criação de Deus é imperfeito, nada é inútil, nada, tudo é harmônico. Então nós somos espíritos inferiores, somos espíritos extremamente orgulhosos, extremamente vaidosos, egoístas, e precisamos, como disse muito bem a Cristina, mudar o nosso ponto de vista. E é isso que é a proposta da doutrina espírita. Mudar a nossa maneira de ver as coisas. Nós não podemos continuar com essa venda do orgulho. Nós temos que ser humildes até para entender isso aqui. Claro que nós somos espíritos a caminho, estamos evoluindo e o nosso destino final é a perfeição. Mas até a gente chegar a essa perfeição, a gente tem que trabalhar essas virtudes da humildade, da caridade, da indulgência, do perdão e entender tudo isso.
É claro que conforme nós vamos caminhando, nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo melhor. Não é porque há mistérios, Deus, né, faz... Não, somos nós que somos imperfeitos, que ainda não fizemos as conquistas morais que são necessárias para a gente poder entender as coisas de maneira mais aprofundada. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhes estão ocultas? E a resposta: o véu se ergue na medida em que ele se depura. Mas para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Né? E a gente sempre fala aqui, né, que somos espíritos inferiores, num planeta de provas e expiações, mas é claro que nós somos espíritos não criados para o mal, não criados para sermos um projeto que não deu certo de Deus. Claro que não. Nós precisamos fazer essas conquistas. Nós temos um grande potencial dentro de nós. Temos isso, temos qualidades, temos um potencial enorme, um potencial para o bem, um potencial de amor. Só que nós é que temos que trabalhar o nosso espírito para fazer com que esse potencial surja. Nós estamos ainda inferiores? Estamos inferiores, nós não estamos numa situação inferior. Mas é trabalho de cada um de nós, a nossa grande missão como espírito, seja no planeta Terra ou em outras moradas, encarnados ou no plano espiritual, é essa busca. É a busca do aperfeiçoamento, do conhecimento. Porque nós temos dificuldades em admitir. Cristina falou, é difícil para nós realmente expor as nossas fragilidades. A gente quer sempre aparentar uma fortaleza, a gente quer sempre aparentar que está tudo bem, quando na verdade não está. E se a gente não partir desse princípio de se conhecer, de saber o que precisa ser modificado, a gente vai ficar estagnado. Nessa encarnação ou encarnações futuras, nós vamos ficar no mesmo nível que nós estamos. Então é essa proposta brilhante, maravilhosa da doutrina espírita, que está aí a nos esclarecer sobre esses ensinamentos de Jesus, através das parábolas. Ele disse todas essas verdades. E por que disse em parábolas? Porque era daquela forma que nós entendíamos. Só que hoje nós já podemos entender de uma outra maneira. Todos aqueles esclarecimentos que foram dados por ele, que ele exemplificou na sua vida, na sua estada curta sobre a Terra. Ele viveu aqui 33 anos encarnado na matéria, mas foi uma missão grandiosa, um espírito realmente puro, um espírito muito evoluído, mais evoluído que já esteve entre nós. Porque veio exemplificar, veio falar do amor, e a doutrina espírita continua seguindo esse caminho. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo não traz nenhuma moral nova. A doutrina espírita, ela esclarece, porque esses ensinamentos que foram trazidos, que foram ditados pelos espíritos superiores e que Kardec codificou, Kardec organizou nas 5 obras básicas, é com esse objetivo. Olha, vocês já aprenderam sobre isso, mas precisou vir mais uma revelação para a gente poder se aprofundar nesse entendimento. Por quê? Porque nós, espíritos, já somos diferentes daquele espírito que nós éramos lá em outras épocas. Nós já temos essa capacidade. Mas é um esforço, para nós ainda é um grande esforço. Um grande sacrifício, perdoar, olhar o outro com indulgência, olhar que o outro também tem as mesmas necessidades do que nós. Isso para nós ainda é uma tarefa muito árdua, pela nossa inferioridade. Mas se nós não trabalharmos para mudarmos o nosso ponto de vista, nós vamos ficar da mesma maneira que nós estamos. Vem a encarnação, a gente volta para o plano espiritual, volta e fica nesse vai e volta, sem melhorar, sem crescer e sem poder entender as coisas de uma maneira mais aprofundada.